E a paz do Senhor, vamos continuar nossa série de estudos em Daniel capítulo 11. Vamos começar hoje falando sobre Antíoco Epifânio. Quem foi Antíoco Epifânio? Foi o famoso, e até tido como o tipo do anticristo. Porque na verdade ele era anti o povo de Israel. Ele era anti-aliança, ele tinha um ódio, não se sabe o fundamento, mas ele tinha um ódio. Pensando nós e olhando, nós sabemos sim o fundamento, porque como disse João, o espírito do anticristo já atuava, ele já agia, ele já estava aí operando na vida das pessoas, como hoje ele já age e como agirá personificado no futuro através da pessoa do anticristo. Então ele já agia através de Antíoco, que foi a pré-figura do anticristo. Daniel 11, versículo 21 diz assim: Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, Depois da morte de Seleuco, Filópatro, seu irmão Antíoco IV Epifânio subiu ao trono em seu lugar. Filópatro tinha um herdeiro, mas o mesmo estava impedido de reinar, pois estava preso como refém em Roma. Esse tinha o nome de Demétrio I Sóter. Vamos notar aqui o porquê que o versículo diz que ele subiu ao trono sem ter dignidade real, sem ter sido chamado para estar lá. Porque ele não era o herdeiro. Ele aproveitou a ausência do herdeiro e por meio de engano, por meio certamente como era próprio dele, comprou o apoio dos poderosos, dos aristocratas, das pessoas que estavam lá na elite do governo da Síria. Versículo 22. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Essa é a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Vamos ler na versão NVI, tenta elucidar um pouco. Então o exército avassalador será arrasado diante dele, tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos, Então, depois de assumir o trono, já no poder, Antíoco volta sua atenção para dominar o reino egípcio. Ele, com a ajuda de Menelau, que era irmão de Onias, que era líder político do povo de Israel e ao mesmo tempo líder espiritual, era o sumo sacerdote, porque era um governo teocrático, o governo ali de Israel, como a gente comentou, que não deixaram um governador político lá. Então o governo que existia lá era o governo, como na época dos juízes, era o governo teocrático, E esse irmão, esse Onias III, era o líder do povo. E ele era a voz, era o príncipe da aliança, como diz o versículo. E aí era uma das formas desse homem enfraquecer o poder do povo, era matar as vozes das oposições, da oposição que falavam, que se levantavam contra ele. E ele corrompeu lá, ele conseguiu lá o apoio de Menelau, que matou Onias,
e assumiu o lugar de Dionias como sacerdote, né? Vamos lá, versículo 23. E depois de um concerto com ele, usará de engano e subirá e será fortalecido com pouca gente. Depois de um acordo, depois que ele terminou, fez isso lá com o povo de Israel, ele desceu para o Egito, porque a sua intenção era dominar o Egito e saquear o Egito, como ele fez. Mesmo tendo invadido o Egito, ele fará uma aliança com seu sobrinho, Ptolomeu VI Filómetor, para ele assumir o trono no lugar de Ptolomeu VII Evergeta, porque já existiu um Ptolomeu Evergeta. Então, esse é o Ptolomeu Evergeta II. Com essa união, Antíoco, de forma desonesta, planejou obter enorme poder no Egito. Com uma pequena força, ele conquistou Mênfis e o restante do Egito até Alexandria. Ou seja, em sua desculpa para o sobrinho, ele estava apenas ajudando a tomar o reino das mãos de Evergeta. Versículo 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Por certo tempo. Ou seja, depois dessa aliança com seu sobrinho, ele vai começar a sua campanha, de destruição, de saque no Egito. Então ele vai conquistar as cidades, Ele saqueou a riqueza dos lugares mais ricos do Egito, que poderia com seu poderio, com seus soldados fazê-lo. Isso ele fazia tramando, a queda e tomada do Egito, destruindo suas forças e as corrompendo. Então, com isso, ele ia ganhando apoio dentro do próprio Egito, e pegando e enfraquecendo tanto o poder de Filómetor quanto o poder do próprio do Evergeta, ou seja, esse nome fica escrito Evergeta, ok? Versículo 25. Vamos lá. Com um grande exército, juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará, mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Embora Evergeta, Ptolomeu Evergeta, ainda estivesse no trono, Filómetor é quem governava boa parte do Egito. Era uma briga interna, Então, quando finalmente agora fortalecido, Antíoco Epifânio forma um grande exército, E ele virá e veio, e fará guerra contra o seu próprio sobrinho, Filómetor, o qual se equipará com um exército também poderoso, mas que teve sua força enfraquecida por causa daqueles que foram comprados por Antíoco, quando Antíoco fez a sua campanha lá dentro, fingindo que estava conquistando terras para Filómetor, O versículo 26 diz isso,
que os que eram alimentados por Filômeto o trairão por causa disso, muitos de seu exército serão mortos em batalha, né? Vamos lá, versículo 27. Os dois reis, com seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. Então, vendo-se fracassado, né, Antíoco, fracassado na batalha, né, da traição que o seu tio fez, que na verdade seu tio já entrou naquela terra com a intenção de traí-lo, né? Ele não entrou na terra com a intenção de ajudá-lo, mas enganou ele, fingindo que ele estava ajudando. E mais uma vez, depois que Antíoco vence a guerra, mais uma vez Antíoco mente para Filômeto. Os dois sentam à mesa, né, para criar um acordo, para fazer um pacto de paz, né, e um mente para o outro. Antíoco fingiu mais uma vez para seu sobrinho Filômeto, né, e tenta passar a ideia para ele de que era isso que era isso que ele estava fazendo ali, não era para batalhar contra ele, embora batalhou contra ele, mas na verdade ele estava querendo tirar de uma vez o outro rei do trono, para que o Egito ficasse totalmente sobre o domínio de Filômeto. E deixou Filômeto lá em Mênfis governando, né? Ou seja, fez um pacto dizendo que nem iria mais atacar o próprio sobrinho, né? O sobrinho não acreditava mais nele, porque sabia das artimanhas dele. Pelo que o sobrinho fez um pacto também com o outro rei, para que eles governassem num governo conjunto o Egito. Então, com isso, não haveria mais guerra entre eles lá dentro. E o reino voltaria a ser um reino único e não fracionado, como estava. Ok? Ou seja, isso frustrou os planos do rei do norte, que planejava com o governo fracionado, né? Com um governando em Filômetro, governando de um lado, e o Evergeta do outro, ele planejava com isso enfraquecer o poder, de forma que quando ele voltasse e destruísse por completo e tirasse de uma vez os Ptolomeus do trono e assumisse de uma vez o trono do Egito, né? Esse era o verdadeiro projeto dele, né? Vamos lá, versículo 28. O rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para sua terra. Então, depois dele firmar esse acordo de paz para poder deixar a terra do norte, né, do sul, ele volta para a terra do norte com todos com as riquezas dos saques que ele fez na terra do Egito e vai encontrar uma rebelião, né, de acordo com algumas fontes externas à escritura. Antíoco deparou com uma revolta enquanto viajava no norte, através de Israel rumo à Síria. Ele atacou o templo de Jerusalém, profanou o regime sacrificial, massacrou 80.000 homens, tomou 40.000 prisioneiros, vendeu outros 40.000 como escravos e rejeitou uma proposta da parte dos judeus de depor o sacerdote Menelau, aquele lá que traiu, né? Designado por ele mesmo, aquele que traiu e matou seu irmão, né? Versículo 29. No tempo determinado ele invadirá de novo o sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior, né? Porque quando ele saiu, deixou o sul fracassado. E só que o que acontece?
o governo do Egito se uniu, não era mais um governo dividido. Além de unir, ele buscou forças, apoio no Império Romano, que gostou, né? Porque o Egito, de uma certa forma, estava se subordinando a ele. Ele gostava dessas batalhas, porque as batalhas enfraqueciam tanto um lado quanto o outro. Eram grandes exércitos, eram grandes guerreiros, né? Mas o exército romano era um exército estrategista, né? E resolveu enfraquecer aqueles reinos, né? Antes de realmente conquistá-los. Ou seja, conquistou eles de forma indireta, né? Vamos lá. Então o Império Romano deu seu apoio ao Egito, né? Quando o versículo 30 fala: navios da região da costa ocidental, ou navios de Quitim, né? É Quitim que fala. Vamos lá. É isso mesmo, navios de Quitim, né? Se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando tratará com bondade aqueles que abandonaram a Santa Aliança. Então, ou seja, ele então vai voltar, né, decepcionado, né, frustrado, porque não conseguiu, né, vencer, né, porque ele viu que o governo estava unido, viu que, além de estar unido, tinha um apoio de um exército forte, porque antes ele tinha enfraquecido e vencido e derrotado, e praticamente, como foi dito no versículo que nós introduzimos aqui, o versículo 22, virá com uma inundação, um avassalador, né? Então ele vai ter destruído praticamente o Egito. Então o Egito se unirá, pedirá apoio a Roma e vencerá, né? Então ele não vai insistir muito na batalha, porque sabe que vai perder, né? Então ele vai voltar, e vai voltar irado, nervoso, e vai voltar a sua ira contra quem? Vai voltar a sua ira justamente contra quem não tem nada a ver com os seus caminhos errados, que é contra o povo da aliança, que é contra Israel, né? Precisei de fazer uma longa pausa entre uma parte do vídeo e essa parte. Então vamos continuar. Nós estamos no capítulo 11, versículo 30. Navio das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então despejará sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando tratará com bondade aqueles que abandonaram a Santa Aliança. A Santa Aliança é o concerto de Deus. Aqueles que são fiéis a Israel, fiéis ao culto ao Deus Yahvé, a estes que são fiéis à Santa Aliança, né? Esses judeus fiéis, ele perseguiu, né, de forma ferrenha. Antes ele já tinha matado Onias III, agora ele e o povo estava revoltado com ele por causa disso, porque o seu emissário, né, que fez isso, é quem estava no poder, Menelau, né, e eles queriam que fosse removido. E ele então, como nós já fizemos uma observação, ele fez um massacre praticamente ali, ok? Vamos tentar enumerar algumas coisas que ele fez em Jerusalém que provocou uma revolta. E essa revolta que vai ocasionar na derrota dele, né? E vai fazer com que o seu exército seja derrotado ali. Embora essa é a revolta que a gente conhece, a revolta dos Macabeus, que vai durar e persistir até que ele
seja derrotado. A gente sabe, né? Vamos lá. Versículo 31. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário, ou seja, vão proibir a adoração no templo, proibir os sacrifícios diários que eram oferecidos ao Senhor ali no templo. Soldados profanarão o templo porque não pode entrar no templo pessoa imunda e nem pessoa que não seja do sacerdócio e da tribo, né, e do povo de Israel, né? Então, vamos lá, os soldados profanarão o templo de Israel, banirão a circuncisão, proibirão que se faça o ritual, né, que era feita a circuncisão, e o sacrifício diário, como já comentamos, além de terem sacrificado os porcos no altar. Ou seja, a profanação não foi só com a presença deles. O que era considerado imundo, o que é considerado imundo, né, pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros, né, carne de porco, entre outros animais, uma lista que tem lá, são considerados imundos. E eles foram lá e justamente esse animal imundo eles sacrificaram no templo. Justamente esse animal imundo eles sacrificaram no templo. E isso aí já é um sinal para o povo de que aquele homem não era apenas mais um opressor, mas era a profecia ali de Daniel se cumprindo, né? O sacrilégio terrível, né? A profanação, a abominação, né? Aquela abominação no lugar santo, né? De que havia falado o profeta Daniel. Os sírios, vamos lá. Os sírios, ou seja, esses soldados sírios, no mês de Quisleu, que é mais ou menos 15 de dezembro de 165 a.C., chegaram a levantar uma estátua de ídolo em honra ao deus Olimpo, Zeus, dentro do templo. Você lembra que Manassés fez algo semelhante? Ele edificou vários altares a deuses profanos e também fez, colocou ídolos dentro, um ídolo que a Bíblia colocou lá, acho que é Ezequiel que fala, um ídolo que provoca ciúmes, né? Tudo isso foi feito antes, né, na época que ocasionou a deportação para a Babilônia, né, ocasionou o exílio babilônico. Mas quando eles voltou um povo sério, né, compromissado, né? Mas agora é um rei pagão que vem fazer isso, né? Mas, ou seja, é algo que não é um episódio novo. No entanto, é algo que foi profetizado por Daniel, que é algo que viria de acontecer de novo, né? E aconteceu de uma forma terrível, né? Os soldados de uma forma terrível, que não foi somente, aliás, além dos ídolos, além de carne profana, né, carne imunda, além de pessoas que não eram listas entrar no templo, a quem não eram listas. Lembra o que quando o Paulo é pego e preso, uma das acusações que eles levantaram contra ele foi que ele tinha introduzido no templo gregos, né? Pessoas que não estavam, que não é da linhagem de Israel, né? Não são pessoas para entrar no templo, que podem entrar no templo. Vamos lá. Os judeus chamaram isso de sacrilégio terrível, ou seja, esvaziamento ou ruína para o culto judeu. Sacrilégio terrível. Os soldados de Antíoco profanaram o templo de Deus ao espalhar sobre o altar caldo de porco e banir os sacrifícios diários, como descrito em Macabeus, né? 1 Macabeus 1, 44
a 54. Tanto Daniel como Jesus disseram que tamanha atrocidade era apenas uma prévia da abominação que aconteceria mais tarde sob o anticristo final, né? Que a atitude de Antíoco era uma atitude contra Israel, contra a adoração ao Deus verdadeiro. Não se sabe o cerne ou a desculpa que tinha em sua alma, né? Porque sempre essas pessoas acham ou descrevem uma desculpa. Sabia-se pelo seu caráter, pela forma como ele agiu na sua guerra contra o Rei do Sul, sabe-se que ele já não era uma pessoa íntegra, já era uma pessoa dada a mentiras, dada a corrupções. Ele subiu ao poder de forma errada, né? Ele se tornou rei por meio de intrigas, por meio de enganos, né? Como é dito no versículo 22, né? Vamos lá. No 21. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas, né? Ele subiu ao trono sem ter nenhuma dignidade. E ele invadiu o reino do sul e conquistou por meio de intrigas, né? Foi o que o versículo deixa claro, né? Pra gente, este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro, né? Se sentir tranquilo, em paz, né? Ninguém estará preparado, né, para aquilo. Outra coisa que fala sobre o caráter dele. Oswaldo Litz disse que Antíoco Epifânio passou 14 anos em Roma, em contato com as imoralidades e extravagâncias dos romanos. Ali moldou seu caráter pervertido. Ele deu a si o título de Antíoco Epifânio Ilustre, mas o povo chamava-o Antíoco Epimanes, ou louco, né? Epifânio Ilustre, Epimanes, louco, né? Antíoco louco. Vamos lá. Mas havia um grupo, como eu falei, como foi dito no versículo que a gente leu, um grupo de judeus apostatas, um grupo de judeus que passaram para o lado de Antíoco, né, e ajudaram ele nessa, assim como Menelau, outros também estavam nesse trabalho, né, ao versículo 32, com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza, né? Ou seja, ele haverá de comprar, né, a índole de muitos. Ele vai enganar a muitos que hão de se corromper, né, e passar para o lado dele, ajudar ele naquela profanação. Muitos judeus, né, apesar que muitos também se permanecerão fiéis, pelo que há uma lista grande daqueles que morrem, como nós já adiantamos aí atrás. O versículo diz mais, versículo 33, versículo 32. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Houve um grupo de pessoas que permaneceu firme. Um grupo de pessoas, até mesmo do sacerdócio, que permaneceu firme, né, no seu compromisso com Deus e mesmo com pena de morte, né, eles permaneceram firmes em sua aliança. Eles foram chamados, nesses judeus leais a Deus, de assideus, né? Permaneceram firmes em suas convicções, sofrendo com a morte, em vez de fazer concessões. Dentre eles temos lá Judas Macabeus, que faz parte dos filhos lá de um dos sacerdotes, que se revolta contra
contra Epifânio, né? E conduz lá uma série de lutas, pequenas lutas, né? Guerrilhas, para enfraquecer o poder de Antíoco ali nos termos, nos limites de Israel. Vamos ler aqui algo que o irmão Hernandes falou no seu comentário sobre isso. Antíoco Epifânio possuía um ódio infernal por Israel. Ele profanou o templo e fez cessar o sacrifício diário. Ele levantou o altar pagão no templo e mandou sacrificar um porco no altar e borrifar o sangue no templo. Ele seduziu os judeus apóstatas. Contudo, aqueles que conheciam a Deus eram fortes e ativos, e não cederam nem à sedução, nem à violência. Homens com percepção espiritual circulavam entre o povo, ensinando as Escrituras. Continuaram pregando, mesmo sob perseguição e morte. Muitos desses sábios morreram, mas aqueles que sobreviveram permaneceram puros até o fim. Um grupo de judeus liderado pelo sacerdote Matatias resistiu às ordens sacrílegas de Antíoco Epifânio e começou uma guerra de resistência, chamada de Guerra dos Macabeus. Éfis Carvalhosa registra esse fato assim: o terrível ataque de Antíoco Epifânio não enfraqueceu o espírito dos judeus. Ao contrário, a perseguição fez com que muitos se unissem para dar começo ao que se conhece como a Guerra dos Macabeus. O líder do movimento contra Antíoco foi um ancião sacerdote chamado Matatias. O fiel sacerdote não só se recusou a obedecer a ordem de oferecer sacrifícios a um deus pagão, mas também matou o emissário real e destruiu o altar pagão. Seguidamente, Matatias e seus filhos, João, Simão, Judas, né, que assume a liderança assim que seu pai morre, né, Eleazar e Jonatas, organizavam a guerra de guerrilhas, que começou a causar sérios estragos entre as forças de Antíoco. No ano de 166 a.C., só uns meses depois de começar a guerra, Matatias morreu e um de seus filhos, Judas, sucedeu como líder do movimento. Antíoco pensava que seu exército destruiria a rebelião em curto espaço de tempo, mas equivocou-se. O exército sírio sofreu derrota após derrota. Em dezembro do ano de 164 a.C., o exército dos Macabeus marchou triunfante pelas ruas de Jerusalém. Em 25 de dezembro desse ano, o templo foi purificado e restaurado culto a Yahvé. O irmão MacArthur, ele faz uma observação aqui, que Judas Macabeu foi ajudado por Roma, que os liderou em uma revolta bem sucedida. Ou seja, o que a gente tinha comentado sobre Roma? Roma, ela ficava de longe, não entrou com seu exército, né, de forma direta. Entrou com o exército apenas para ajudar aqueles movimentos de guerra que já haviam. Às vezes dava apoio por um lado, às vezes dava apoio por outro, mas com a intenção de enfraquecer toda aquela política. Como o Estado de Israel era um Estado teocrático, eles já sabiam que eles poderiam entrar e ficar. Então ele certamente ajudou, esses soldados romanos, Roma certamente ajudou os macabeus para poder já estabelecer já ali já um ponto, um lugar para ficar, né? Você vê que eles também entraram no Egito também e ajudou os reis Ptolomeus contra Antíoco. E também ali estabeleceram também a sua de forma indireta, a sua dominação, né? Ou seja, enfraquecendo aqueles que, se eles entrassem de forma, certamente os dois reinos se uniriam e combateriam eles. Mas como eles entraram de forma sorrateira, eles acabaram adquirindo domínio sobre esses reinos. Vamos lá, o versículo 33 vai falar o que nós já lemos aqui no comentário do irmão Hernandes. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Fala sobre a morte desses judeus leais, desses arcideus, que na verdade são a origem
daqueles que mais tarde vão se tornar, daquele grupo mais tarde vai se tornar os fariseus, né? Que diferente dos arcideus, que eram um povo zeloso e fiel a Deus, os fariseus, em certo sentido, eram zelosos também, eram também fiéis, em certo sentido, às Escrituras, mas eram, por outro lado, corruptos, como Jesus denunciou a sua corrupção, né? No tocante a poder e no tocante ao dinheiro, né? Eram pessoas corruptas, né? E como Jesus chamou de hipócritas. E eles acabaram, por causa de inveja, por causa de medo de perder o seu poder, né? Eles acabaram se tornando os responsáveis ali pela execução do próprio mestre. Esse vídeo está se tornando até um vídeo grande. Esse vídeo eu falei que seria um vídeo de 30 minutos no máximo. Esse já vai passar, vai chegar aos 40, mas vamos concluir aqui no versículo 45, estaremos no 35 e vamos dar uma pausa, ok? Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se ajuntarão a eles, né? Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim. Por isso só acontecerá no tempo determinado. O versículo aqui vai falar sim sobre essa pequena ajuda, sobre que os impérios romanos, Roma, né, acabou ajudando os macabeus, né? Mas vai focar mais, o texto vai focar mais sobre a vida ilibada, sobre a vida santa e fiel desses homens. E o foco da revelação aqui do anjo Daniel é sobre a fidelidade destes homens, né? A fidelidade desses homens a Deus, né? Ele vai até fazer algo paralelo no capítulo 12, em que ele vai falar para Daniel sobre a importância dessas pessoas que são fiéis a Deus e que instruem a muitos na justiça. O versículo 3 vai falar sobre o resultado da bênção de Deus sobre a integridade desses homens. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Embora os seus corpos se abateram e caíram ali naquelas batalhas, o Senhor está falando sobre como eles ressurgirão. Ressurgirão não só eles, mas a todos aqueles que até hoje ensinam a muitos o caminho da justiça, o caminho de Deus, né? Até hoje, essa promessa recai sobre todos aqueles que ensinam ao povo o caminho da reta justiça, o caminho real da palavra de Deus. Ok? Fiquem com essa meditação e depois nós estaremos continuando falando sobre o rei arrogante, que é um anúncio já profético a respeito da pessoa do anticristo literal, ok? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.